Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 46, verso 9 e 10. Obrigado, irmão Adriel. Mais uma pedrinha na sua coroa, viu? Amados, quem está vindo aqui pela primeira vez, levante a mão assim. Primeira vez. Tem ali os convidados do Mão Mildo, né? Está aqui a família todinha do pastor Fernando, está o Wesley, o Franklin, enfim, todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Parece que a família do pastor Fernando, a Banroso, está crescendo, né? Um pouco, não está? São as noivas chegando por aí, né? Graças a Deus. Amados, todos são muito bem-vindos, tá bom? Nós, quando olhamos para esse texto de Isaías 46, verso 9, nos diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro, semelhante a mim. O verso 10. Que desde o princípio, desde a antiguidade, desde que não existia coisa alguma ainda, anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Repita comigo, farei toda a minha vontade. Eu pergunto para a igreja, Deus fará toda a sua vontade? Amém. Deus é soberano. Amados, há muita gente que pensa assim, né? Deus, ele é presciente, ele sabe o futuro. Isso é correto? Sim, Deus sabe o futuro. Ele é presciente. Mas não para aí. Não é somente isto. Colocaria um Deus passivo, parado, sem controle, sem soberania, que sabe o futuro. Chora quando vê as coisas erradas do futuro, mas não pode fazer nada. Não é assim. Neste texto, de Isaías 46, no verso 10, é dito que ele não somente desde o princípio, desde o começo, desde a antiguidade, ele anuncia o que vai acontecer, como aquilo que vai acontecer faz parte do seu conselho, do seu planejamento, da sua vontade, e isso vai permanecer de pé, farei toda a minha vontade. Desde o começo, Deus tem usado pessoas, tem usado profetas, tem usado apóstolos, tem usado seus servos, chamados por Ele para esse ministério, e eles vêm anunciando. Deus não deixou de anunciar as coisas que antes de acontecer, e todas elas vêm se cumprindo uma a uma, e o que vai acontecer também está registrado. Início, meio e fim. Graças a Deus por isso, porque Deus é soberano e tem controle sobre a sua criação. E nós sabemos que quando nós olhamos para esta conferência, cujo tema é as 7 fases do reino de Deus, o cumprimento do seu propósito eterno. Mas o reino de Deus tem 7 fases, é isso que nós queremos mostrar. Nós não estamos pregando as dispensações, dispensacionalismo, mas estamos pregando fases planejadas por Deus e que cada uma delas está se cumprindo e as demais ainda se cumprirão, conforme o seu conselho e conforme a sua vontade, com o objetivo de cumprir o seu propósito, o seu planejamento, aquilo que ele determinou que acontecesse. E quando nós olhamos para essas 7 fases do reino de Deus, as 7 fases da sua criação. E há um propósito, Deus não fez nada por acaso. Deus nunca foi pego de surpresa por nada, nem com a queda de Lúcifer, nem com a queda de Adão e Eva, a queda do homem. Deus não foi pego de surpresa, porque Ele é soberano, porque Ele tem controle, porque Ele tem um conselho, porque Ele sabe o que vai fazer. Tudo está nas mãos de Deus, é dito lá em Mateus, capítulo 10, verso 29. Olha que coisa, como que Deus, de uma palavra tão simples, traz uma mensagem tão profunda, dizendo, não se vende 2 pardais por um asse, ou um centavo que seja, né? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quem já ouviu falar assim que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus?
Esse versículo não tem. Mas tem algo, outro equivalente, que fala de pardais, que não cairá por terra sem consentimento. Ou seja, nem um pardalzinho, nem uma folha, nada acontece sem a permissão de Deus. Deus tem o controle sobre a sua criação. E quando nós vemos agora no verso 30, também diz assim: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Até mesmo cada fio de cabelo da nossa cabeça, Deus tem controle sobre as mínimas coisas e sobre as coisas máximas, as coisas maiores. Quando nós então olhamos, qual o objetivo desta mensagem? O objetivo dessa mensagem é nós conhecermos as 7 fases do reino de Deus para o cumprimento do seu propósito eterno. Deus criou tudo com propósito, não criou nada sem propósito. E o propósito de Deus é revelado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. E quando nós vamos lá no livro de Apocalipse, está lá o fim. Nós vamos no livro de Gênesis, está o começo. Vamos em Apocalipse, está o fim. Assim começou no princípio, e assim termina todas as coisas. E termina bem, porque está tudo dentro de um planejamento de Deus. Interessante que tem uma parábola, talvez nós não damos tanta importância para ela, uma parábola simples, mas profunda, que diz que Jesus conta essa parábola dizendo que havia um homem que começou uma torre, e ele não planejou direito, ele não calculou direito, e ele não teve suficientemente renda, dinheiro, bens para concluir essa torre. Aí diz que todos então ficavam ali zombando dele, começou e não teve como terminar. E aí, de que Deus está falando ali? De que Jesus está falando dessa parábola? Veja bem que Jesus está dizendo o seguinte, que Deus não é assim. Que Deus, quando Ele começa uma coisa, no princípio criou Deus, Ele sabe onde vai dar e sabe onde vai terminar, e Ele tem suficiência, Ele tem poder, Ele tem capacidade, Ele para fazer estas coisas se cumprirem até o fim, e bem cumprido e bem terminado. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos, o objetivo é conhecer, porque se nós não conhecermos o propósito de Deus, nessas 7 fases do seu reino, da sua criação, nós teremos dificuldade de servir ao Senhor. Porque Jesus mesmo disse, erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele falava isso para saduceus, doutores da lei. Conheciam muito da Bíblia da época, entretanto estavam totalmente equivocados no seu entendimento. E ele dizia, erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mais à frente ele diz também que as pessoas ali, os doutores da lei, os saduceus, os escribas, os fariseus, eles examinavam as Escrituras, é verdade. Eles liam. Quem já ouviu falar de pessoas que leu a Bíblia várias vezes? Leu 2, 3, 4. Eu conheci um que disse que leu 10 vezes a Bíblia todinha. Talvez tenha uns que leu até mais. E de repente, leu e não conhece qual o propósito de Deus nas Escrituras. Então Jesus disse, examinai as Escrituras, porque procurais ter nelas a vida eterna. Mas não quereis vir a mim. Como é que pode? Uma pessoa querer ter vida eterna nas Escrituras Sagradas e não querer vir a Cristo. Então não entendeu nada do propósito de Deus. Então nós queremos entender, conhecer essas 7 fases, o propósito de Deus para melhor servi-lo, desempenharmos nosso papel como servos, como mordomos, como trabalhadores da seara de Deus, como aqueles que são discípulos de Jesus, como aqueles que querem servir a Deus, a igreja, o próximo, como aqueles que querem estar de acordo com o plano e com o propósito de Deus. Quantos desejam servir a Jesus conforme o seu propósito? Diz amém? Então esse é o nosso objetivo desta conferência. Amados, nós falando das 7 fases, veja bem, queremos falar a respeito do reino de Deus criado, queremos falar deste reino caído, queremos falar também deste reino restaurado, este reino usurpado, este reino implantado, este reino milenar e este reino eterno, na eternidade futura.
7 fases. Hoje, se Deus permitir, o tempo der, eu creio que vai dar, né? E hoje nós começamos às 20 horas, amados, então, um pouquinho de paciência, nós vamos terminar às 21h30, porque sempre nós terminamos aqui antes das 9 horas. Então, amanhã nós vamos terminar antes das 9 e domingo vamos terminar antes das 9 também. Hoje eu peço um pouquinho de paciência, a gente terminar talvez um pouquinho depois das 9, tá bom? Mas eu creio que vamos concluir dentro do prazo previsto. Queremos ver o reino criado, quando Deus criou lá no princípio, e o reino caído. Essas 2 fases do reino de Deus, tá certo? E para isso, nós vamos ver algumas coisas como introdução para nós entendermos o reino criado. No princípio, Deus era só. Não tinha nada criado. Nada, pastor? Nada. E os anjos? Não. Céus, primeiro céu, segundo céu, terceiro, nada disso existia. O homem não. Lúcifer, não, nada existia. Existia Deus. Deus um dia foi só. Olha bem o que é dito no livro de Isaías 43:10, o que nos fala essa porção das Escrituras Sagradas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Deus não foi formado. Deus não tem princípio de dias. Ninguém criou Deus, porque se alguém criasse Deus, esse seria o Deus verdadeiro. Então ele não foi criado. Ele sempre existiu. Pastor, isso é muito para mim, mas essa é a verdade. Esse é Deus. Nós não conseguimos conceber a grandeza de Deus. E agora, esse Deus existia, sozinho, não existia nada criado. E Deus criou tudo sozinho, conforme está lá no capítulo 44 de Isaías, o verso 24. Deus foi criando tudo sozinho. Ninguém para dar um conselho, ninguém para dar um palpite. Um dia um irmão assim, engraçado, chegou perto de mim e falou: você sabe por que Deus fez a mulher depois do homem? Eu falei: sei não, irmão, por que é? Ele é para não dar palpite. Eu falei: ô irmão, tem que fazer, né? Mas os palpites das mulheres são muito bons, né? Aí de mim não fosse o palpite da minha mulher. A mentira de cada uma. Mas veja bem, assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho, diga assim, sozinho, estendi os céus. Aleluias. E sozinho espraiei a terra. Tinha ninguém. Engraçado que Jó quer ser muito sabido. Quando o homem quer ser muito sabido, não na humildade do Senhor, não no conhecimento do Senhor, mas de si próprio, é um problema. Aí Deus fez uma pergunta para ele que acabou com Jó de uma vez, com todos os seus argumentos. Onde estava tu quando eu criava a terra? Quando eu botava os cordéis, os alicerces, a base. Onde é que você estava, Jó? Aí está o nosso Deus a quem nós estamos pregando esta noite. Agora eu posso dizer uma coisa. Jó já estava nos planos do propósito de Deus. Eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. Lá no princípio, você já estava nos planos e no propósito de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Nada de surpresa, nada por acaso. Se você já estava lá e Deus já te conhecia há tantos anos atrás. Bem, então Deus criou tudo sozinho. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, né? Aquele canto tão bonito, né? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois receber? Ninguém, ele era só. E Deus foi criando todas as coisas. E quando nós olhamos, Deus criou todas as coisas de forma formosa, tudo bonito, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Criou o primeiro céu, o segundo céu, os terceiros céus, criou os anjos, criou todas as coisas. Mas, não sei, tem gente que fala, segundo aí a tradição judaica, até em sétimo céu, não sei, mas Paulo foi arrebatado até
o terceiro céu. Isso aí a gente sabe, tem certeza, né? Mas veja bem que Deus foi criando tudo de forma perfeita, porque Ele é perfeito, Ele é formoso, Deus é bonito, Deus é maravilhoso. Talvez alguém já está pensando alguma coisinha aí. Pastor, o verso 2 de Gênesis 1 fala que a terra era feia, vazia, sem forma, não tinha formosura nenhuma, trevas, abismo. Calma. Vamos pensar aqui na criação. Gênesis 1:1. O que é dito em Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Interessante, né? Olha aí. Se a gente lesse com calma e botasse um ponto ali, ó, tem um ponto? No princípio, criou Deus os céus e a terra, ponto. Ah, se a gente lesse com ponto, né? Ficava tão bom, faz parte do entendimento. Mas como é que Deus criou esse céu e a terra? Ali não fala em mar. Tudo nos leva a crer que nessa criação, nesse momento, no princípio, o mar não estava ali. Conforme nós vemos lá em Apocalipse capítulo 21, verso 1, observe que quando Deus ele cria um novo céu e nova terra, o mar já não existe. Olha bem. E viu um novo céu e nova terra, isso aqui é a 7ª fase, tá, gente? Que vai ser no domingo. Viu um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar, voltando a Gênesis 1:1, tudo nos leva a crer que o mar também não existia ali. A terra bonita, perfeita. Pastor, mas por que você fala que a terra é bonita e perfeita? É porque em Eclesiastes 3:11 nos diz que tudo Deus criou formoso a seu tempo. Sabia disso? Deus não criou nada feio. Por que Deus criaria a terra toda feia, sem forma, vazia, com abismo, com toda destruída, se lá os céus Ele criou bonito? Segundo céu bonito, terceiro céu bonito, a terra seria feia no meio da criação? Não tem lógica. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Desde o princípio até o fim. Tudo planejado, tudo na vontade, tudo no propósito, tudo bem planejado conforme a vontade de Deus. Mas Deus fez alguma coisa sem formosura? Ou aqui está escrito tudo? O que é tudo? Tudo é tudo, né? Fácil. Bem, então nós cremos que Deus, Gênesis 1, criou os céus e a terra formosos. E de repente o mar não estava lá. Muito bem, essa é a criação que a Bíblia nos apresenta. Isaías 45:18, olha o que nos é dito a esse respeito. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra. Eu gostaria até que colocasse essa versão aqui. Vamos acabar de ler, depois eu vou querer ela na versão corrigida, que ajuda o entendimento. Vamos ler aqui primeiro. Que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não só fez, como também estabeleceu todas as coisas na terra. Que não a criou para ser um caos. Deus criou a terra para ser um caos? Mas você vai em Gênesis 1:2, nós temos lá um grande caos. E aí? Mas para ser habitada. Como é que cria uma terra para ser habitada? Não é bonita? Cheia com todas as providências para a manutenção e mantimento de quem está ali? Então, não criou o caos. Mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Vamos ver esse mesmo texto na versão corrigida. Olha o que nos diz. Se não tiver difícil, não tem problema não. Algum irmão tem a versão que fala assim, não criou vazia? Aí na sua Bíblia? Alguém tem? Se tiver? Ninguém tem? Muito bem. Então, deixa assim. Na outra versão diz, não criou vazia. Aqui da irmã tem? Quem mais tem? Pode ler, irmã. Pode ler.
não a criou. Deus criou a terra vazia. Deus criou o caos. Deus criou a terra feia. Olha lá, ó. Está ali, ó. Deus estabeleceu, não a criou vazia. A tradução diz, não criou um caos, não criou nada feio. Então Deus não fez a terra feia, vazia. Mas olha a leitura de Gênesis 1:2. Olha bem a leitura de Gênesis 2, que nós vamos falar daqui a pouco à frente, nós vamos pegar para falar sobre isso. E a terra era sem forma aqui, sem beleza, tá, gente? Porque a terra é redonda. Mas sem forma e vazia. E Deus não criou vazia, agora estava vazia. Os irmãos entendem isso? Deus criou a terra vazia, agora ela estava. E havia trevas sobre a... Trevas? Meu Deus. Não existia trevas. Deus é luz. Ele não habita trevas nenhuma, não existia trevas. Agora existe trevas. Meu Pai. Sobre a face, tem abismo também, vamos falar sobre tudo isso mais à frente. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, pairava sobre a face das águas. Aí pode voltar para aquela versão atualizada, viu, varão? Bem, então quando nós olhamos, tem aqui uma explicação. Tem uma explicação para isso. Nós vamos ver mais na frente um pouquinho. Mas Deus também criou tudo formoso e tudo com propósito. Imagina, Deus criaria os céus, a terra, os anjos, querubins, serafins, arcanjos, criaria tronos e todas aquelas autoridades e potestades, criaria tudo sem propósito. Criou por criar. Quanto a gente crê num casuísmo, né? A mãe natureza que toma conta de tudo. A mãe natureza não tem inteligência, não cria nada, não pode fazer nada. Com esse design tão inteligente, com essa mecanismo, essa engenharia tão perfeita e tão grandiosa, a mãe natureza não dá conta disso. Ela é um objeto, um resultado do que Deus fez, o Todo-Poderoso. Esse sim é capaz de fazer todas as coisas. Pastor, mas o senhor está falando aí, é ciência? Sim, é ciência. As leis da física dizem, todas elas, que tudo foi criado e não crescido, evoluído aos poucos a partir de uma explosão. As leis da ciência dizem, todas elas. Se você pegar as 4 leis da termodinâmica, as 4 dizem isso. Uma delas diz assim, a lei da entropia, que tudo sai do belo, do novo, do perfeito, da ordem para desordens, para o velho e para a destruição. A lei da entropia da física. Já reparou o seu carro, seu sapato, a sua pele? Vai dando umas ruguinhas, suas vistas, seu bucho, e tudo vai acontecendo. Não é assim? A natureza, as árvores, tudo que existe, deixa a sua casa sem manutenção. Você vai ver o que acontece. Ali o bom César, ele mora lá numa chácara muito bonita, um homem está lá no meio da natureza, uma coisa mais linda do mundo. Mas ele tem que fazer a manutenção, porque o mato vai entrando, tudo vai entrando e vai destruindo tudo. Essa é a lei da entropia. Sai do perfeito, da ordem para a desordem. E que diz a lei da evolução? Sai do nada e uma explosão cria tudo. Criou você, a explosão. Casuisticamente. Sem planejamento nenhum. Já viu explosão criar alguma coisa ou destruir? Aqueceu, alguém aqueceu um átomo e explodiu. Quem aqueceu? Estava onde esse átomo? Quem criou esse átomo? Ninguém tem resposta para nada. E esse Hawking, como é que fala? Stephen Hawking. Aí um repórter muito sagaz falou assim, qual a lei da física o senhor prega, a teoria do Big Bang, da evolução? Ele falou assim, nenhuma. São leis desconhecidas para a ciência. Um dia vamos descobrir. Mas as leis que existem agora dizem o contrário. E o senhor não crê? O repórter não falou isso não, é eu que estou falando, tá? Como é que pode? A maior autoridade. Morreu tem pouco tempo, né? Lembra dele que ele andava assim?
tinha uma doença, né? Andava na cadeira de roda, e ele já falava pelo computador. Mas é muito inteligente. Mas o que ele disse, leis desconhecidas. As leis da ciência diz que tudo foi criado. Qualquer lei da ciência. Quem lembra lá, acho que é Lavoisier, né? A natureza, nada se cria e nada se perde. Ué, não cria não? Tudo se transforma. Pode queimar, pode fazer o que quiser. Não perde, nem está criando nada, está transformando. É do gelo, é do sólido para o gasoso, do gasoso, enfim, para o líquido, mas nada se perde, nada se cria. Alguém já criou. São as leis da ciência. Como é que pode não crer nas leis da ciência? E crer em leis desconhecidas que não existe? É difícil. Mas está de acordo com a Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aleluias. Deus criou com um propósito. Eu quero pedir uma pausa, os irmãos. Ali o verbo criar é o verbo bará. O verbo bará, no hebraico, a melhor tradução dele que nós encontramos está na Vulgata, no latim. Ex nihilo. Criar fora, fora. Criação fora. E aí, está de acordo com a Bíblia, sim. Porque é dito em Hebreus 1:3, ou melhor, vamos falar de Hebreus 11:3, depois a gente vai no 1:3. Hebreus 11:3, é dito que, pela fé entendemos que foi feito o universo foi formado pela palavra de Deus. Diga assim, pela palavra de Deus. Como é que Deus criou o universo? Palavra. De maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Está falando de espírito, está falando de existência. Então, agora Deus, pela sua palavra, ex nihilo, faz existir. Não é uma extensão orgânica de Deus, jamais. Nem ele sustenta organicamente as coisas, ele sustenta pela palavra também. Olha lá Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser, está falando de Jesus Cristo, sustentando, como é que Jesus sustenta toda a criação? Todas as coisas pela palavra do seu, pelo poder de Deus, o Deus onipotente. Ele não somente criou da sua palavra, mas também ele sustenta pela sua palavra. Então, Colossenses 17, que ali todas as coisas subsistem nele, está falando da palavra do seu poder e não da sua extensão orgânica. Tá certo? Obrigado pela pausa. Mas qual o propósito de Deus nesta criação? Nós vamos dar essa resposta exatamente com mais precisão, com um pouco mais de entendimento, com mais profundidade nas Escrituras, no domingo. Pastor, não faça isso comigo, eu sou uma pessoa curiosa. Mas aí você vai vir no domingo, né? Tá bom? Propósito de Deus, está lá em Apocalipse 21, né? A conclusão, né? Vamos assim dizer. Mas vamos discorrer nas Escrituras no domingo, acerca do propósito eterno de Deus. Mas Deus criou todas as coisas com propósito. Veja bem que Efésios 3:11 nos fala, né? Falando da obra de Cristo, como que Ele tem realizado a nossa salvação, nos fala tudo por causa de um propósito eterno. Veja bem, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está no propósito de Deus. Levante sua mão para você e diga: eu estou no propósito de Deus. Aleluias. Agora, você se colocou à disposição como um servo, como um discípulo para este propósito? Esta é a pergunta. Viva a tua vida, meu irmão, minha irmã, dentro da visão, do planejamento, da vontade e do propósito eterno de Deus. Porque você vê este mundo para isso. Você não vê este mundo tão somente para viver segundo a sua cabeça, os seus pensamentos, os seus achismos.
Pensa, Deus te traz esse mundo, Ele tem um propósito, e agora fala assim, faz o que você quiser. Você não é dono do seu corpo. Ah, se eu fosse o dono do meu corpo. Primeira coisa que eu ia fazer, eu não ia envelhecer. Eu sou dono, não vou envelhecer. Segunda coisa que eu ia fazer, eu não ia engordar. Não ia deixar o bucho crescer. Mas não ia deixar o cabelo branquear, não ia precisar pintar. Ruga. O que mais? Subaco. Essas coisas tudo. Mas não sou dono. Se não escovar os dentes, fede. Se não passar o negócio de baixo, fede. E a idade chega, não tem jeito. E Jó disse, nu nasci e nu para lá. Eu voltarei, nós vamos voltar, você vai voltar. Ainda bem que está perto da volta de Cristo. Quem sabe estaremos nós vivos no dia da volta do Senhor. Maravilha, né? Mas é assim, não somos donos do carro. Você é dono do seu carro? Não é. A sua casa, bicicleta, sua moto? Não é. Nem da sua família. Vai um, vai o outro, depois você vai, a família fica. Não é dono de nada. Você veio aqui com o propósito de Deus, você veio por Deus, você não decidiu nada. Quem decidiu a sua vida aqui foi Deus. A pergunta que não quer se calar, esse é o ponto, é se você se tem colocado como discípulo para conhecer e viver a vontade do propósito eterno de Deus. Essa é a grande pergunta. Porque se você, é como diz um hino, né? Acho que é da Ana Paula, não vale a pena existir. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Se você veio por Deus. Viva para Deus. Deixe Deus tomar conta do teu pensamento, da tua vontade, da tua família, dos teus negócios, do teu ser, das tuas ansiedades, solicitudes. Deixa que Deus tome conta. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso que importa. E essas coisas necessárias para nós vivermos neste mundo, neste reino da terra, vos serão acrescentadas. Deus vai suprir. Você crê nisso? Então vamos ter em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, Deus vai tomar conta. Aquelas coisas que ele citou, tudo ali, não é? Ele vai estar conosco, cuidando, porque o Senhor nos ama. Mas a grande questão não é se Deus nos ama ou não nos ama, nós temos certeza que Ele nos ama. É se eu estou a serviço do Senhor. Portanto, deixemos a filosofia própria, humana. Deixemos o antropocentrismo. Deixemos os nossos achismos e começamos a conhecer e prossigamos em conhecer ao Senhor e a sua vontade. As suas doutrinas, a sua doutrina, os seus ensinamentos são puros, perfeitos e bons para nós, para nos conduzir nesta vida, até o dia que nós nos encontrarmos com Ele. Muito bem, então, quando nós vemos, quando Deus criou tudo com esse propósito, não é? Como nós lemos aqui em Isaías 46, ele vem anunciando a antiguidade, tudo que vai acontecer, ele vai fazer toda a sua vontade, conforme o seu planejamento. Então está aí o reino criado, a primeira fase do reino de Deus, o reino criado, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é um céu só. Céu aí é reino, viu, gente? Primeiro reino, segundo reino, terceiro reino. Mas este reino, ele caiu. Deus criou, olha lá, por exemplo, criou Deus os céus, está no plural. E a terra está dentro de um desses céus. Dentro do primeiro céu. Mas veja bem que agora, tudo isso, pelo menos aqui na terra, nesse primeiro céu, cai. Nós temos a segunda fase do reino de Deus,
que é o reino caído. Veja bem que nós temos ali agora no verso 2, né? Gênesis 1, 2, voltando a esta porção, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. O verbo estar está mais ou menos. Tem alguma versão que fala a terra era, verbo ser, não é isso? Tem algumas versões que falam a terra era, já fica fora, porque a terra não era, ela era formosa. Agora estava, já dá para entender, mas no hebraico, o verbo aí é o verbo ayá. E a melhor tradução para o verbo ayá não é o verbo ser, nem o verbo estar, embora também pode ser traduzido com eles, mas não é a melhor tradução. A melhor tradução para o verbo ayá é o verbo tornar. Portanto, podemos ler com toda segurança: a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. E por que tornou-se? Por algum motivo. Porque ela não era sem forma. Ela não era vazia. Deus não criou a terra vazia. Deus não criou a terra feia. Criou ela formosa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas por que ela tornou-se sem forma e vazia? Por que agora havia trevas, sendo que Deus é luz? Nele não habita treva nenhuma. Por que existia trevas agora? Trevas é símbolo, né, do pecado. Não tem trevas se não houver pecado. Então, houve pecado. A terra agora tornou-se sem forma e vazia, porque houve pecado. E agora que nós vemos aqui, havia trevas sobre a face do abismo. Nós temos também o abismo. E abismo, o que você entende por abismo? Tinha um abismo lá, uma ribanceira, um buraco, alguma coisa. Não, não é isso. Abismo, minha irmã, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Abismo, segundo as escrituras sagradas, é um lugar de prisão de espíritos rebeldes. Pastor, mas como assim? Olha bem, quando você vai ali no livro de Êxodo, quando nos fala da rebelião daquelas famílias contra Moisés, quem se lembra dessa história, né? E que aquelas pessoas rebelaram contra Moisés, e Moisés fez uma oração, não é? Eles não reconheciam a autoridade de Moisés como líder, como servo de Deus, como chamado por Deus para conduzir o povo. Coré, Datão e Abirão, parece, né? Essas três famílias se rebelaram. Olha, do jeito que você é, nós também somos, a autoridade que você tem, nós temos. Moisés ficou triste. E Moisés então disse para ele assim: olha, eu vou orar. E se não acontecer uma coisa inaudita, que nunca houve antes, realmente Deus não está comigo. Ou todo mundo é igual a mim. Agora, se acontecer, porque Deus me chamou. Verdadeiramente. Aí Moisés orou, ficou lá as três famílias. O que aconteceu segundo as escrituras? A terra se abriu, aquelas famílias desceram terra dentro, foram para onde? No abismo. Que coisa, né? Aí nós vemos Jesus também, lá em Gadara, né? Expulsando ali uns demônios ali, uma casta de demônios. E os demônios pediram o que para Jesus? Não nos mande para o abismo, mas deixa a gente entrar naqueles porcos ali pelo menos, mas para o abismo não. E Jesus fez o quê? Permitiu que entrasse nos porcos e os porcos pularam na água. Então eles têm medo do abismo. Abismo é um lugar. Quando nós vamos lá no Apocalipse capítulo 9, é dito que foi dada a chave do abismo para Satanás. Ele abriu e tirou todos os gafanhotos lá, todos os demônios, todos os espíritos que estavam presos no abismo, todos os rebeldes, todos os tempos, até o rei do abismo saiu, Abaddon Polion, e atormentou a terra. Ali foi aberto, ninguém ficou no abismo, aberto pelo próprio Satanás. Também é dito no Apocalipse capítulo 20, que Satanás ficará, se é futuro ainda, quantos anos preso no abismo? Quem falou aí?
1000 anos preso no abismo, depois será solto por um pouco de tempo. Então existe um abismo que está lá em Gênesis 1:2, local de prisão de espíritos rebeldes. Jó, no ventre do peixe, chegou aos ferrolhos, às portas do abismo. Bem, então dito isso, quando nós lemos abismo aqui em Gênesis 1:2, o que nós entendemos? Houve pessoas, tem espíritos presos, rebeldes. Lá em Gênesis 1:2, tem espírito preso no abismo, rebelde. Houve pecado? Sim, onde? Está lá trevas. A terra tornou-se sem forma e vazios por causa de pecado, e houve juízo de Deus, e caiu água na terra, que não tinha o mar, e cobriu toda a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e veio trevas, e agora estão presos no abismo, em cadeias. Mas vejam bem, então nesse texto tem muita informação que nos fala de uma queda deste primeiro céu, deste reino. Não estou falando do segundo céu, nem do terceiro céu, mas esse céu em que nós habitamos, que foi perfeito e bonito um dia, ele caiu. Então veja bem que, havendo esta queda neste reino da terra, nós vamos falar um pouquinho como que aconteceu esta rebelião e esta queda deste reino. Então, quando nós olhamos no livro de Isaías, capítulo 14, e o verso 12, nos conta uma história. Veja bem, Isaías 14, verso 12, agora você vai ligando com Gênesis 1:2. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Estrela da manhã é um cargo importantíssimo. Caiu do céu, filha da alva. Como é que foi que ele caiu? Foi lançado, como fosse lançado por terra. Tu que debilitavas as nações. Então aqui há pecado. Alguém debilitava as nações que existiam nesse reino da terra. Continuando. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então alguém dizia: eu vou lá no céu, céu de Deus, terceiro céu, acima de todos os anjos, de todas as estrelas de Deus, e vou ter um trono, lá no monte da congregação, lá onde Deus fica lá. Vou botar meu trono, me assentarei nas extremidades do norte. Aí diz mais: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei igual a Deus. Do jeito que Deus tem o seu trono e reina sobre a criação, eu também vou ter o meu trono e vou reinar. Serei semelhante, serei igual a Deus. Vamos falar muito disso no reino usurpado, no reino implantado, amanhã. Vamos falar muito disso. Mas, veja bem, alguém se rebelou contra Deus, querendo ser igual a Deus, querendo ter um trono igual de Deus. E aí, o que acontece? O verso 15. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Está aqui o abismo de novo. Houve uma rebelião? Alguém quis ser igual a Deus? E qual foi o juízo de Deus sobre ele? Serás lançado, primeiro lançado por terra, depois será lançado no abismo. É local de rebelde. E este alguém que quis se rebelar contra Deus, se rebelou contra Deus, e que recebeu um juízo de Deus, ele recebe também um juízo sobre o reino que ele reinava na época. Nós vamos ver isso depois, bem visto. Ali no livro de Lucas, no capítulo 6, e o verso 4, olha bem.
Lucas 4, 6. Não me confunde não, viu, Lucas? Lucas está querendo me confundir aqui. Disse-lhe o diabo, falando para Jesus, né? Tentação no deserto. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Ele havia mostrado para Jesus todos os reinos da terra. Porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Aí Jesus disse o quê? Não, isso aqui nunca foi entregue na sua mão. Foi isso que Jesus disse? Ele disse, não, para trás, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Aí ele não disse, está mentindo. Um dia este reino foi entregue na mão dele. Ali ele não mentiu. Embora ele é o pai da mentira, mas para Jesus ali ele não mentiu. Porque Jesus o desmascaria na hora. E veja bem que no princípio criou Deus os céus e a terra. Havia um reino perfeito, não criou vazio, mas criou para ser habitada. Era habitado. Animais diferentes, seres diferentes, parecidos com o ser humano. Não existia Adão e Eva ainda. Um reino perfeito, bonito, sem mar. De vez em quando cavucando aí, acha um desses seres aí, uma ossada, ou daqueles animais, né? Tão antigos. Uma era pré-adâmica. Mas com a rebelião desse ser, que recebeu esse reino, para cuidar deste reino, ele saiu do propósito eterno de Deus, ele foi contra Deus, e agora, então, Deus lhe traz a punição, o seu reino é destruído, o jardim que ele tinha, o jardim do Éden, que era também plantado para ele na região do Éden, também destruído, tudo destruído, secou sem forma, ficou vazio, o abismo, local de prisão, e ele vai ficar nesse abismo ainda, 1000 anos. Ele já foi lançado por terra e depois vai para o abismo. E aí, essa foi um juízo. Alguém poderia perguntar assim, pastor, por que Deus não destruiu Lúcifer na hora? Ele deixou de ser Lúcifer e virou Satanás, virou o diabo, príncipe das trevas, diz Jesus. Por que Jesus chamou ele de príncipe das trevas? Porque ele reina ainda neste mundo. Observe que, quando nós olhamos aqui, por que Deus não o destruiu imediatamente? Você nunca fez essa pergunta, não? Está ficar tudo em paz. Não, não é assim, irmãos. Deus não age dessa maneira. Deus, acima de tudo, Ele é sábio, perfeito, Ele é Deus, soberano, Ele sabe como agir. Nós, às vezes, somos precipitados. Não é verdade? Mas ele não. Imagina, irmãos, vamos ler aqui para os irmãos entender melhor, Ezequiel 28, verso 12. Nós entendemos um pouco melhor este assunto. Ezequiel 28, verso 12. Olha bem o que nos é dito nesta porção. Achou aí? Ezequiel 28, verso 12. Ezequiel 28, 12. 12. Pode abrir sua Bíblia também, né? Quem sabe a gente... Está aqui, ó. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Até aqui é o rei de Tiro, tá? Normalmente. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Opa, rei de Tiro, ser o sinete da perfeição? Já não dá, né? Cheio de sabedoria e formosura. Continuando. Profecia a gente tem que saber interpretar. Estavas no Éden. O rei de Tiro teve quando no Éden? Nunca. Jardim de Deus. Estava lá. O Éden é uma região aqui na terra, onde Deus plantara um jardim para este daí. Como plantou no mesmo lugar um jardim para Adão. Vamos ver isso mais na frente. Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safira, o curbungo, a esmeralda, os ouros de ouro se te fizeram engastes e ornamentos, no dia que foste criado foram eles preparados. A beleza, prefigurada ali em pedras, né? Tu eras querubim da guarda ungido. O que ele era? Então não pode ser o rei de Tiro, um ser humano qualquer. Não mais. É uma profecia que fala de um anjo, um querubim,
que foi ungido para a guarda. Pastor, para que guarda? A rebelião não tinha acontecido ainda, não tinha inimigo, não tinha nada. A guarda da glória de Deus, que muitos não podiam ver porque morriam. Então ele tinha esse papel. E te estabeleci, querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, terceiro céus. Ele tinha o reino da terra, para ele cuidar, mas ele estava lá também, no monte de Deus, onde queria exaltar o seu trono. No brilho das pedras andavas, verso 15, perfeito eras nos teus caminhos, ele não tinha pecado nele. Desde o dia em que foste criado até o dia que se achou iniquidade em ti. Aqui foi o primeiro pecado, a rebelião. Houve iniquidade dentro do coração dele. Na multiplicação do teu comércio, aqui está o ponto-chave, para nós entendermos por que Deus não destruiu na mesma hora, instantaneamente. Porque ele fez o quê? Ele fez um comércio na multiplicação do teu comércio. Ele trouxe uma história. Ele vendeu o seu produto. Estou indo lá e vou ter o meu trono igual ao dele. Serei semelhante a ele. Agora é por minha conta. Por minha conta aqui, né? Eu vou te dar tal cargo, eu vou te dar tal cargo. Politicamente falando, né? Não sei. Mas o fato é, ele vendeu o seu produto. E esse produto dele, ele falou, se ele me destruir é porque ele é tirano, ele é mau, ninguém pode falar nada, tudo é dele, egoísta. Agora, se ele não me destruir, aí tudo bem. Ele vendeu o seu peixe, ele vendeu o seu comércio. Imagina se Deus o destrói agora, numa pancada só. Como é que ficaria agora todos os reinos? Bem que ele falou. Se levantar qualquer, olhou de lado, assim mal olhado, fez qualquer coisa, pisou errado, ele destrói. Ele é um déspota, ele é um tirano, ele é mau, ele é egoísta, é tudo dele. As mensagens de Satanás são terríveis. Mas estava ali lutando, não é contra mim, contra minha esposa, contra os pastores. Não. Ele estava lutando contra Deus. Será que Deus ia cair numa dessa, irmãos? Jamais. Então, Deus tinha tudo preparado. Deus não foi pego de surpresa, nem quando ele fez isso, nem quando Adão e Eva pecou. Estava tudo dentro do controle da soberania de Deus. E agora, Deus trouxe um plano, trouxe o juízo, porque Deus é amor e também é justiça. Não teve um momento que Deus não usasse da sua justiça e também do seu amor. Tudo junto. Você querer viver só o amor de Deus sem a sua justiça, não dá certo. Mas veja bem que agora, nesse plano, Deus planejou morrer, enviar o seu filho a este mundo, porque ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho jeito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o seu filho para morrer pela mão de quem? Desse rebelde, e pelas nossas mãos, que nós também rebelamos contra Deus um dia. Estava ali Satanás, os romanos, os judeus, os gregos, todo mundo, diretamente, figuradamente, estava eu e você, crucificando Cristo, na cruz do Calvário. Mas naquele momento Satanás achou que estava triunfando sobre Jesus. Matei Jesus, como disse Nietzsche, matei Deus, né? Deus morreu. Mas naquele momento que ele achou que estava vencendo, ele estava perdendo. Porque Deus estava executando o seu plano, do seu propósito em Cristo Jesus. Quem era o mal ali agora diante de todos? Não era o Lúcifer, Satanás? E quem era o bom, que dá a vida, porque ama de verdade? Dá a vida para o pecador, para gente ruim, que se rebela contra ele, que peca contra ele,
que não anda segundo o seu propósito, que faz mal para o próximo, e o Senhor morrendo por mão de pecadores, de rebeldes, quem é o bom e quem é o mal? Agora você começa a entender o propósito de Deus. Se você percebeu, você começou a entender o propósito de Deus. Imagina se Deus criasse tudo perfeitinho ali, aquele monte de anjinho, tudo ali de asinha batendo, bebendo leite, leitinho e adorando Deus. Tem sentido isso? Mas agora nós conhecemos Jesus. Nós podemos bater no peito e dizer: Deus é amor, Ele morreu por mim. Isso é um relacionamento, isso é uma adoração verdadeira. Deus se mostrando através das 7 fases quem Ele é. E que Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. Deus não é mau, coisa nenhuma. Todo o mal que existe no mundo, no reino, desde a criação, é culpa de Satanás, é culpa do homem. Culpa de quem peca, não de Deus. Mas, agora, nós vemos, concluindo ali o texto de Ezequiel 28:16, a multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, porque o plano dele era violento, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Lá ele não vai mais, ele não sobe lá mais, e te farei perecer. Ele vai perecer? Ele vai perecer. É lá no abismo? Não, o abismo é prisão, ele vai ser solto. Aí no Apocalipse 10 diz que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e vai perecer. Ele já está julgado e já está condenado. Diz Jesus: o príncipe deste mundo já está julgado. E aí te farei perecer, ó querubim da guarda. Que pena, quem você era e quem você é agora, em meio ao brilho das pedras. Então, amados, Deus não tomou a providência de imediato, mas Ele tem um plano, e esse plano está sendo cumprido, fase por fase. Deus está no controle da sua criação. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Agora, volto a perguntar: nós estamos nos dispondo a seguir a Cristo, a seguir o Senhor e o seu reino? Aí bem diz Jesus na sua oração, né? Venha a nós o teu reino. Que nós possamos estar imbuídos e vivendo para esse reino segundo a vontade de Deus, como pertencentes a Deus, como de acordo com Deus. Pai, eu estou de acordo com tudo que tu fazes. Tu és amor, tu és perfeito, tu és o dono, tu és o criador, tu tens o direito, e não somente isso, mas o Senhor me ama. E eu estou aqui, como disse Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Jesus disse: grande é a seara, mas poucos são os cearenses, não, os cefeiros, né? Os cearenses tem bastante. Você quer trabalhar para Jesus? Você quer ser um cooperador na obra de Deus, nesse propósito eterno de Deus que vai se cumprir, você querendo ou não? Você está disposto, com o coração disposto, para viver segundo a vontade de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, em nome de Jesus. Tudo o que você fizer para você, desde que honestamente, desde de forma trabalhadora, de uma forma bonita, de uma forma com bons objetivos, Deus abençoa, Deus aprova. É louvável. Deus não agrada de pessoas preguiçosas. Deus agrada de pessoas que vão à luta, estuda tudo, procura, tudo honestamente, né? Tudo de forma lícita, né? Muito bem. Só que, mesmo assim, mesmo sendo tão lícito e aprovado por Deus, eu quero dizer que tudo que você faz para você na vida e para a sua família, e deve fazer, se você não cuidar da sua família, você peca, mas
acaba-se aqui na terra. Sim ou não? Acaba. Tudo passa, tudo é vaidade. Salomão falou muito disso em Eclesiastes, do trabalho debaixo do sol. A nossa vida aqui. Mas uma pergunta é: e tudo o que você fizer para o reino de Deus, é passageiro ou é eterno? Entende isso, irmão? Entende isso, irmã? Você deseja do profundo do seu coração colocar-se à disposição para este reino? Então comece a conhecer ao Senhor e prossiga a conhecer ao Senhor, a meditar nas Sagradas Escrituras, conhecendo dentro da vontade e do propósito de Deus. Aí sim, maravilha. Deus vai te abençoar com bênçãos eternas. Deus em Cristo esteja te abençoando. Então nós temos esse juízo de Deus, que vindo sobre a rebelião de Lúcifer, e que culmina, Deus prepara uma cadeia, Deus prepara um presídio para a rebelde chamada abismo. Deus tira todo aquele brilho das pedras afogueadas que ele andava, na luz que ele tinha, e Deus traz as trevas. Ele se torna agora, continua príncipe deste mundo ainda, mas príncipe das trevas. Ele não tem mais luz alguma. Ele não é mais estrela da manhã, filho da alva. Tudo isso ele recebe como juízo. E aí nós vamos entender agora um pouquinho de Isaías 45, verso 7, falando do juízo de Deus. Quando você lê esse texto, lembre-se do juízo de Deus. Diz assim: eu formo a luz, eu crio as trevas. Então Deus é luz, Ele forma a luz. Mas quando foi preciso, quando Ele precisou usar de juízo sobre um rebelde, que quis ter um trono igual ao dele, semelhante ao dele, vamos botar uma cerca aqui, daqui para lá você governa, daqui para cá é meu. Deus criou as trevas, não em Deus, mas fora de Deus, como juízo num ser que era luz das pedras afogueadas. E agora ele é o príncipe das trevas, profanado. Quando Deus cria luz, não é prazeroso, mas é necessário, como juízo. E ele agora tornou-se trevas. E o seu reino, que ele tomava conta, essa terra, trevas também. O reino dele também trevas. Já observou que fora da terra tudo é trevas? O sol que brilha aí e dá um pouco de luz para nós, mas todo o universo, todo o primeiro céu, tudo isso que Satanás governava, tudo é trevas? Quem já observou isso? Todas as galáxias, todos os planetas, tudo, trevas. Tudo isso ele governava. Deus, amanhã, nós vamos ver o reino restaurado. Como Deus não restaura todo esse primeiro reino, mas restaura a terra, somente a terra, com um plano de Deus. Mas veja bem que Deus traz esse juízo, porque Deus, Ele não pode deixar o mal prosperar. Se não houvesse juízo de Deus, o mal prosperava e venceria. Imagina, eu tenho um trono agora, e eu agora, meu trono é igual ao teu, sou semelhante a ti, e beleza. Pode ficar aí porque eu sou amor. Está certo isso? Eu sou amor, então não posso fazer nada. Eu não posso te punir porque eu sou amor. Fica aí. Aí os outros também fazer o quê? Também quero. Vou plantar outro trono. Isso é a síndrome de Lúcifer, que está no coração de muita gente, querendo o que é do outro. Mas veja bem, que agora Deus fala, não é assim. Eu não vou te destruir de uma vez, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, mas, desde já
Já vou dizer o que vai acontecer. Desde a antiguidade, Deus anuncia o que vai acontecer. Tu vais cair primeiro por terra, depois você vai ficar no abismo 1000 anos, e depois te farei perecer. E desde agora, caindo por terra, você é trevas. Não é mais anjo, um querubim da guarda, das pedras afogueadas, da luz, mas você agora tem trevas. Eu crio as trevas em você, porque eu sou amor, mas também eu sou justiça e sou juízo. Deus não pode deixar o mal prosperar. E Deus agora traz o seu juízo e faça a paz e cria o mal. Deus nunca praticou o mal e nunca ele foi trevas, porque nele não habita trevas nenhuma. Ele criou isso como juízo. Assim foi com Sodoma e Gomorra, assim foi o dilúvio, e assim será na vinda de Cristo, porque ele veio aqui como cordeiro para nos salvar, não para condenar. Mas ele volta agora como leão da tribo de Judá, para julgar. Quando Cristo veio, ele não podia vir como leão. Imagina, se viesse como rei e senhor que ele é. Quem ia escapar? Ninguém ia escapar, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas ele veio como cordeiro, veio para servir, não veio para condenar, mas ele subiu aos céus. E quando ele volta com a glória que ele tinha antes dele vir ao mundo. Ele não volta mais como filho, mais como cordeiro, mas ele volta agora como Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Mas nunca desprezemos o juízo de Deus e jamais desconfiemos do seu amor. Confie no amor de Deus, confie no perdão de Deus, mas saiba que ele também é justiça. É uma espada de 2 gumes, amor e justiça. Imagina um pai e uma mãe que tem os seus filhinhos e criasse só naquele amor, né? Aquele amorzão, e nunca corrigissem nada. O que aconteceria? Qual seria o futuro dessas crianças? Qual seria o futuro desses filhos? Não ia prestar. É necessário que haja também a correção, é necessário que haja também a disciplina, é necessário também que haja a justiça e o juízo, que faz parte do amor de Deus. Porque o pai que não corrige seus filhos, não o ama. E o Senhor bem disse isso, né? Que filho há que o pai, a quem tanto ama, não corrija. E se estáis sem disciplina, logo, não sois filhos, mas sois bastardo. Portanto, não desmais quando por ele for disciplinado, quando pelo pai for corrigido, mas receba com muito carinho e com muito amor a correção do pai. A correção de Deus faz parte do seu amor. Eu me lembro que trabalhava numa loja, tinha confecções, roupa, tecidos, tinha tudo. E lá o gerente, o senhor Joaquim, ficava no meu pé. Tudo que eu fazia, o senhor Joaquim estava ali. Renato. Falei, meu Deus. Aí, um dia eu chamei e falei, senhor Joaquim, observe que o senhor chama mais a minha atenção do que a dos outros. O senhor parece que finge que os outros não estão fazendo as coisas. Eu, qualquer coisinha pequena, o senhor está no meu pé. E dos outros, o senhor deixa passar. Eu falei, Renato, é porque em ti eu tenho esperança que você vai crescer aqui nesta firma. Os outros eu não tenho. Aí eu gostei. Eu fiquei assim igual um balão, né? Se tivesse um alfinetezinho, pum! Mas agora eu ficava lá olhando o senhor Joaquim, estava ali para chamar a minha atenção. Já não importava mais. Se ele não chamasse, eu ia ficar triste, porque então ele não tinha mais esperança em mim. Deus te ama. Você crê nisso? Amém. Você crê no amor de Deus? E quando por ele você for corrigido? Você recebe com muito carinho e com muito amor, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus está no controle da sua vida, irmão. Ele te ama. Ele quer o seu bem. De verdade. Disponha-te diante do Criador, do Senhor que é poderoso, soberano. Deus é paciente.
Até com Lúcifer, com o diabo, com Satanás, com os demônios, com os anjos caídos, ele foi paciente. Imagina se não vai ser paciente contigo. Vai. Receba, confie no amor de Deus, porque Ele provou esse amor por você na cruz do Calvário. O fato é, nós vimos hoje o reino criado e o reino caído. Terminamos num horário bom, né? Não precisou ir até 9h30. Terminamos antes das 9, tá vendo? Hã? Eu falei assim, está tão cedo, eu vou prolongar aqui. Não deu nem 9, 10 para as 9. Porque ninguém me chamou, puxou aqui meu paletó. Meu Deus, eu olhei errado, eu quero pedir perdão aos irmãos. Eu olhei errado as horas. Viu? Vocês me perdoam? Eu olhei errado. Vai, 10 para as 9. Então, realmente, irmãos, eu estou olhando, mas meu tempo não passa. O relógio não passa. Mas eu comi 1 hora ali sem ver. Não sei como. Então, só peço perdão aos irmãos. Amanhã, o reino restaurado, usurpado e o reino implantado. Tá? E vou terminar, prometo, antes das 9. Estão autorizados para puxar meu... Estou sem paletó, né? Para puxar a camisa. Agora, é o seguinte, irmãos. E a revelação do propósito de Deus, eu vou falar muito no domingo. Vamos estar orando para o término e a continuidade desta conferência. Todos são muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. E de novo, desculpe, irmãos, eu nunca fiz isso. Nunca olhei as horas erradas. Não foi por maldade. Deus abençoe.